smartphone novinho para navegar no 4G Max? Então vem para Claro. A Claro tem o novo Samsung Galaxy J5 Prime para você voar no 4G mais rápido do Brasil. E o melhor, com o dobro de internet no combo Multi 10 GB com mais 10 GB. É muita internet para você baixar músicas, filmes, vídeos e jogos sem se preocupar. Vem para Claro e ainda ganhe 10 GB de bônus para navegar muito mais. E aí, tá dentro? Então aproveite. Vá até uma das lojas do Espaço Claro ou ligue para 0800 747 0800 ou acesse www.claro.com.br/combo multi e saiba mais. Claro, você merece o novo. E o assunto que nós vamos tratar hoje é neurofeedback. Você já ouviu falar nesse termo? Você já soube que você pode treinar o seu cérebro e, muito mais do que isso, tratar algumas patologias? Então eu vou conversar com a especialista no assunto, ela que é neuropsicopedagoga, Andressa Amaral, para explicar para a gente o que é essa sensação do momento, né, Andressa? Pois é, o neurofeedback tem trazido para a gente muitas expectativas, prognósticos muito favoráveis, né? Na verdade, Nayara, é um processo de neuromodulação, é um procedimento terapêutico onde o paciente é submetido a sessões de neuromodulações cerebrais. Então, a gente inicia com o processo de avaliação daquele paciente, para entender o quadro. Às vezes, a demanda não é nem clínica. Eu tenho quadros aqui de pessoas que procuram para treinar a memória, para estimular o cérebro para concurso, para aumentar foco, concentração, mas o nosso grande público são pacientes com quadros de TDAH, dislexia, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem no geral. Hoje a gente já atende muito também bipolaridade, patologias de demências, inclusive Alzheimer. Já é um público que tem buscado muito a neuromodulação. Por quê? Porque te dá uma via opcional para você não ficar dependente da medicação. Isso aí. Mas como que funciona? Porque se as pessoas buscarem, tipo, eu nunca ouvi falar nisso, ou então, se o meu filho ou eu tenho alguma dessas patologias que você citou agora, nunca foi apresentada essa opção do neurofeedback, né? Essa terapia, a gente pode dizer que é uma terapia auxiliar também no tratamento, né? Sim, é um procedimento terapêutico. Na verdade, a gente trabalha através do estímulo elétrico, o que a medicação faz através das rotas químicas, entendeu? A proposta do neurofeedback é auxiliar o tratamento. Não quer dizer que um paciente que faça neurofeedback esteja obrigatoriamente condicionado a não usar medicação. Até porque a gente trabalha muito em parceria com os médicos. E à medida que o paciente vai melhorando, que as ondas cerebrais vão neuromodulando, o médico vai fazendo esse desmame. Então ele auxilia muito também nesse processo de desmame, nos tratamentos, entendeu? E no caso das pessoas que têm, vamos primeiro pensar na parte das doenças, né? Das patologias. Uma pessoa que seja disléxica, como é o caso do paciente que a gente está tendo aqui hoje. O que a neuromodulação faz no cérebro desse paciente para que ele possa ter alta e que ele possa ter uma vida normal depois? Então, todo cérebro tem um padrão de ondas cerebrais. E aí, quando a gente começa um treinamento, previamente você faz o processo de avaliação. O neurofeedback, na verdade, é um aparelho que decodifica, capta os sinais de ondas cerebrais através de bandas de frequência. Um eletro, que seria um eletro. Eletroencefalograma, o sistema do EEG, o sistema 1020. Então, a gente faz o processo de avaliação desse paciente, mapeia o cérebro dele e identifica em quais áreas nós temos ondas disfuncionais acontecendo. Por exemplo, tem cérebro, o cérebro dele, por exemplo, ele concentra muita onda alfa do lado do hemisfério esquerdo, quando na verdade o padrão seria que ele tivesse mais onda alfa no hemisfério direito. E aí, depois que a gente faz essa avaliação, o próprio sistema gera pra gente um protocolo de treinamento, que são blocos de treinamento. E aí o paciente vem para treinar, a gente conecta os eletrodos nas áreas específicas do cérebro onde o sistema me manda colocar. E aí o mais bacana é que o paciente escolhe o que ele quer fazer no treinamento. Então a gente dá a opção ao paciente: você quer assistir um filme? Quer ver um vídeo que tem alguma música? Quer jogar? A gente dá essa opção para o paciente. Por quê? Para induzir a produção de noradrenalina, de dopamina,
de hormônios que trazem para ele a sensação de prazer e que vai me auxiliar no processo de neuromodulação. Nossa, muito interessante. E acaba sendo uma terapia prazerosa. E aí eles escolhem. No momento que a gente conecta o eletrodo, ele decodifica isso via sinal para o sistema e na tela. Então, no momento que ele está assistindo um filme, por exemplo, teve disfuncional de onda, mudou o padrão de onda cerebral, a gente vai ter uma tela que escurece, a gente tem um processo de som automático que fica durante o treinamento para esse paciente. Pacientes que têm quadros de irritabilidade, por exemplo, os sinais aumentam e o som aumenta muito. Ele só consegue reduzir o som, a gente não consegue mexer, à medida que ele acalma. Então, o próprio cérebro vai se recondicionando e aprendendo a estar calmo. Isso parte, o neurofeedback nasce do princípio da neuroplasticidade neuronal, que você consegue remodular os padrões. E a gente percebia isso, e a gente acha que, você falando, a gente imagina que neurofeedback seja uma coisa extremamente nova, que tenha sido inventada agora. Mas na hora que você está falando em condicionamento do cérebro, isso já se vinha estudando há muito tempo atrás. Então, que bom que hoje em dia, os cientistas eles conseguiram trazer todo esse estudo de condicionamento de comportamento para a área cerebral também e para as patologias. Isso aí, a gente tem o condicionamento clássico, o condicionamento operante, os treinamentos. E o bacana é que isso é prazeroso. E geralmente as perspectivas de alta também são curtas, entendeu? Os pacientes têm evoluído muito, eles têm conseguido resultados muito satisfatórios, principalmente nos padrões de ansiedade. Porque na maioria dos casos, um paciente disléxico, um paciente TDAH, um paciente hiperativo, eles têm um padrão de ansiedade, têm uma certa agitação, isso é o primeiro momento. Começa a fazer o treinamento, ele já começa a perceber que eles ficam mais calmos, que eles dormem melhor, ajuda muito também para quadros de insônia, porque estabiliza a onda. Perda de memória. Exatamente, memória é fenomenal, sensacional os resultados do neurofeedback. Como a gente fala, quando eu falo em estabilização de onda, o neurofeedback iniciou o processo de pesquisa para pacientes que convulsionavam. Justamente então o negócio é tão bom e tão sério, né? A gente faz um trabalho com muita seriedade, a gente busca fazer isso. Inclusive, quando vem a prescrição médica, porque hoje já se tem, muitos médicos já prescrevem, já solicitam terapia por neurofeedback. A gente e o médico normalmente que prescreve o quê? O psiquiatra? Às vezes psiquiatra, às vezes neuropediatra, já tem neurologistas que solicitam também tratamento por neurofeedback. E a gente, quando avalia o paciente, a gente tem muita demanda imediata, dos pacientes que buscam avaliação, que buscam entender as suas patologias. O paciente que você provavelmente vai entrevistar agora é um paciente que não tinha sido diagnosticado. Na idade que ele tem, já um adolescente, e vinha nessa busca. Ele mesmo chegou num primeiro dia, ele deve contar para vocês, ele falou, eu necessito de ajuda, porque eu não estou conseguindo dar conta de mim. É comum a pessoa procurar o neurofeedback para começar a investigar alguma possível patologia? Sim, por quê? No processo do neurofeedback, a gente estabelece as avaliações neurocognitivas. Entender uma patologia não é simplesmente você olhar para um paciente e identificar aquilo de imediato. É todo um processo. E a gente entende o seguinte, há uma equipe multidisciplinar que deve ser envolvida no processo de avaliação. Então, por exemplo, quando chega uma patologia sui generis para mim de um TDAH, ou de um autismo, ou enfim, do que quer que seja, esse paciente ele vai passar por uma equipe de avaliação composta. Se for criança, a gente direciona para um neuropediatra, dependendo da circunstância, também para o psiquiatra que compõe a nossa equipe. Além disso, ele passa por uma avaliação endocrinológica e hormonal. Às vezes, a gente direciona até para um profissional especialista em ortomolecular, que tem ajudado muito nesse acompanhamento. Se a gente precisar, esse paciente, essa criança, esse adolescente vai passar por terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, todos eles especialistas em avaliar esse paciente. Psicólogos para bateria de testes, avaliação neuropsicológica. Feito isso, leva em média 1 mês e meio, 2 meses avaliando. A gente reúne todos esses dados junto com a própria avaliação de padrão de onda cerebral que o próprio sistema de neurofeedback faz. Ele mapeia isso para a gente. A gente reúne todas essas informações junto com a equipe de avaliação, o pedagogo também participa,
e a gente chega à conclusão diagnóstica desse paciente e traça o planejamento terapêutico. Há situações, Nayara, que quando a gente faz o planejamento terapêutico, a gente vê que não é indicado fazer o neurofeedback naquele momento. Muito interessante. Entendeu? Que às vezes o paciente precisa de uma outra linha terapêutica, de uma outra situação. Alguma coisa anterior antes de entrar no neurofeedback em si, né? Isso aí. Agora, deixa eu te perguntar, existe idade mínima para começar a fazer o neurofeedback? Geralmente 5 anos. É importante que Tem crianças que com 4 anos a gente já consegue. Mas é importante ter funcionalidade, porque tem que ficar sentadinho, deixar conectar os eletrodos, né? Eles podem assistir vídeo, tudo, mas a gente precisa que pelo menos tenha essa funcionalidade. E você falou também que tem procurado pessoas que não têm patologias, têm procurado o serviço de neurofeedback justamente para melhorar a sua performance, Sim. né? Como você deu o caso de concurso e vestibular. Nesses casos, como que funciona? Então, esses casos são diferentes. Geralmente a gente pede só uma avaliação clínica, exames para ver se está tudo dentro de uma rotina natural, se você não tem um quadro de anemia. Porque, por exemplo, se você tem uma situação de uma pessoa que quer fazer um treinamento desse, mas está num quadro de anemia, o rendimento dele vai ser menor. Com certeza. Então a gente precisa eliminar essas situações. Padrão ocular, avaliação oftalmológica, está tudo em dia? Aí não há problema. Esse paciente vai passar pela avaliação de POC, para a gente saber qual é o padrão de onda cerebral que ele tem e como o sistema vai neuromodular. Meu objetivo é trabalhar foco. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Há uma demanda significativa hoje para quem quer passar em concurso, para estudantes. No Rio, muitos estudantes de medicina fazem isso, atletas, jogadores. Tem entrevistas aí, o pessoal do Real Madrid treina neurofeedback direto para aumentar a capacidade de concentração, melhorar o foco, ativação de memória. Os resultados são muito favoráveis nesse caso. Então, gente, olha, neurofeedback não é só para uma coisa. Na verdade, o neurofeedback é para a vida, né? Verdade. Deve ser, a gente deve pensar e considerar essa hipótese aí. Por que não, né? Mas aí agora a gente vai conversar também com o Gabriel para a gente saber dele. Como está sendo o tratamento dele, como estava a sua situação antes e agora quais são os resultados que ele está obtendo com o neurofeedback. E aproveitando o ensejo aí do neurofeedback, o Theo Lisboa, ele que é especialista aí nesse procedimento do neurofeedback, e ele está fazendo o treinamento agora com o Gabriel. Na hora que ele está com fone, na hora que ele está com os eletrodos conectados, o que você observa aí nesse mapa que o programa cria? Bem, no computador a gente consegue monitorar como que está esse padrão de onda dele, como que o sistema consegue captar, mandar informação para o computador e retornar para ele através de neurofeedback, para saber se essa onda está se encontrando perto de um padrão de normalidade, para que a televisão não trave o som, não trave a imagem, para que ele possa estar fazendo um treinamento de forma mais limpa possível. E o legal você ter falado da televisão em si é porque o padrão dele tem que estar normal. Se não estiver normal, então ele já não tem o estímulo, que no caso seria uma música ou a televisão. O estímulo ele vai ter esse estímulo. O que acontece é que quando o padrão de onda se encontra próximo da normalidade, ele não vai ter grande interferência para estar assistindo o vídeo dele ou a música que ele escolher, e o som não vai estar picotando também, o som da televisão. Ele vai ter um som de frequência de onda direto no ouvido, direto no som. Chamam de frequência de onda bineural, para estar dando esse estímulo direto, sem parar. A única coisa que vai interferir vai ser o som do filme ou da do música clipe que ou ele da vai música que ele está vendo. Isso. E com relação à avaliação dele, o procedimento em si, ele é feito direto, o paciente ele passa por alguma reanálise, ou então chega para você o quadro, o programa de treinamento dele e você faz todo direto? Não. Quando o paciente chega, a gente faz um processo avaliativo com uma touquinha, onde a gente utiliza o sistema 1020 do EEG, através de bandas de frequência. Feito essa avaliação, o próprio sistema nos gera um protocolo de treinamento. A partir deste protocolo que a gente vai conseguir trabalhar esse POC, digamos, disfuncional
com o paciente nas áreas que essa avaliação vai me dar. Um paciente que tenha a menor das patologias ou então a menor das necessidades, quanto tempo dura o neurofeedback? Bem, a sessão em si geralmente dura de 40 minutos a 1 hora. O treinamento todo, o tratamento todo, geralmente a gente faz 20 sessões e reavalia esse paciente novamente, para estar verificando se o quadro clínico que ele relata para a gente se transforma em números, se vai bater com o quadro quantitativo. Entendi. Então, é sempre comparativo para que você continue, então mude a forma de tratamento. Sim, sim. Geralmente, o que acontece? Quando a gente faz um processo reavaliativo, ele muda o protocolo de treinamento. Porque algumas ondas nós já conseguimos deixar num padrão de normalidade ou próximo da normalidade. Entende? Então, ele começa a nos dar novos caminhos e novas áreas para tratar. Muito interessante isso. Cada vez mais eu tô ficando apaixonada com essa história de neurofeedback. Mas aí agora a gente vai conversar com o Gabriel também, né? Para saber dele os resultados, o que ele espera e até onde ele já conseguiu chegar com o neurofeedback. E agora o grande astro, né, Gabriel? Você que está aí, quando a gente estava aqui fazendo a entrevista, você estava aí fazendo a sua sessão. Mas eu queria saber de você, óbvio, né? Como que você chegou antes do neurofeedback? Então, eu cheguei, foi tipo num estado de ansiedade bem alto e não conseguia controlar direito, ficava mexendo a perna, ficava pensando demais, tipo, passando aquilo que eu queria ou o que eu pensava 1000 vezes na cabeça, sabe? Então, depois do início do tratamento, eu consegui controlar mais e fica bem estável. Hoje você consegue se concentrar, você Sim. consegue ter calma para fazer os seus afazeres, tudo? Com certeza, tenho total controle agora, eu sinto isso. E tem quanto tempo que você faz neurofeedback? Pra falar a verdade, eu não sei exatamente, mas eu acho que em torno de uns 7 meses, não? Comecei em outubro. Em outubro. Então, assim, tem muito pouco tempo, na verdade, né? Para você ter um resultado tão grande quanto esse. Você, durante a sua infância toda, hoje você está com 17 anos, né? Você já sentia essa necessidade, tudo? Olha, eu não sabia, né, o que passava direito. Para mim era muito normal, né? Porque eu sempre convivi com aquilo, então para mim era uma coisa normal. Mas depois que minha mãe correu atrás disso, no caso foi atrás da Andressa, e foi aí que a gente identificou e hoje você tá super bem. E a melhor parte de tudo, gente, vocês não sabem, daqui a pouco o Gabriel já vai receber alta e você vai para onde? Para Romênia. Então, tá vendo, gente? Você observa que um jovem perfeitamente normal, mas que por conta de ansiedade, né, Gabriel, via a sua vida, né, impossibilitada, com dificuldade mesmo de fazer as atividades normais, e agora você já está próximo aí do término do seu tratamento. E para onde você vai, gente? Aí, ó, fazer um intercâmbio na Romênia. Vai ficar quanto tempo lá? 1 ano. E aí, mas fala aí, como é que tá aí a expectativa? Cara, tipo, muito animado. Não vejo a hora de partir pro avião e chegar logo lá. O novo mundo, né? Né? Então Nova tá cultura, ótimo, então. É isso. Tá vendo, gente? Olha aí, neurofeedback é pra vida, não é só pra quem tem alguma patologia. Não. Até eu já tô pensando em me candidatar, né, Andressa? Por que não? Gente, olha, eu vou ficando por aqui, mas eu volto lá pro estúdio que eu tenho mais um recadinho pra você. Gente, escuta só. Sabia que quem assina o Combo Multi se dá muito bem? Olha quanta vantagem. Você vai ter uma rede novinha, falar ilimitado para qualquer fixo e celular de todas as operadoras do país, usando o 21, e ter 60 GB para navegar no 4G mais rápido do Brasil. É isso aí, tá dentro? É só você escolher o combo multi de 30 GB com o dobro de internet e aproveitar tudo isso que, é Claro, pode oferecer para você. Saiba mais em claro.com.br/combomulti. Claro, você merece o novo.